Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje, dia 27 de julho, às 19 horas, estou juntinho com vocês mais uma vez ao vivo, esperando a chegada de todos para começar a falar sobre esse assunto tão legal. Eu acho que muita gente vai gostar do assunto, hein? Oi, Eunice! Oi, tudo bem, Mavi? Oi, Rosiane, muito boa noite. Estou com saudades de estar junto com vocês. Semana passada não fiz a live, então já fico com saudades. Adoro fazer a live, adoro estar junto com vocês semanalmente, para a gente poder estar compartilhando conhecimentos, podendo ajudar vocês através desses conhecimentos, né, ajudar vocês da melhor forma possível. E o assunto de hoje, eu acho que é pertinente pelo momento que nós estamos vivendo, pela época do ano, que muita gente aí saiu de férias, né? Ai, que saudades de viajar, de sair. Depois de 2 anos de pandemia, eu percebi assim que meus pacientes, eu mesma estava louca para sair um pouco, né? Para a gente poder espairecer, que afinal de contas nós merecemos, né? Por tudo que passamos e que muitos ainda estão passando, as sequelas, as consequências aí, né, dessa pandemia que nós enfrentamos. E diante das férias, a gente sabe que quando a gente fala em férias, a gente fala que grande parte das pessoas pensa assim, né? Pode ser que depois dessa live vocês não vão pensar tanto assim. Bom, então eu posso comer de tudo, tô de férias, vou liberar geral, né? Então muda-se os horários, muda-se a qualidade na alimentação, eu nem lembro de tomar água, exercício, quando faz é meia boca, aquele exercício assim muito do mal feito. Então, se você ficar 1 semana, 15 dias, 20 dias, né, aí é lógico que os resultados os prejuízos são maiores, né? Mas tem gente que pensa, a maioria pensa assim na questão das férias. Por isso que eu resolvi, gente, fazer a live de hoje. A live de hoje se trata dos benefícios que a gente pode ter para fazer uma desintoxicação primeiro do corpo e aí ter um melhor resultado no emagrecimento. Porque a gente sabe que em virtude de todas essas mudanças de horário, de qualidade, de abusos durante as férias, as pessoas voltam, né, de uma maneira que começam a sentir diferenças, né, no corpo delas, não só no aumento dos pneuzinhos, do abdômen, a gordura começou a aparecer mais, né, mas também na questão da disposição. Eu vejo muito isso aqui no meu consultório. A pessoa tá inchada, doutora, meu intestino voltou a piorar, eu tô me sentindo indisposta, sem vontade de começar a treinar, nossa, tudo desequilibrado. O sono piorou, a gente percebe que tudo piora quando a alimentação piora, quando a gente não tem rotina, quando não tem mais até a prática dos exercícios. Então é lógico, suplementos quando eu passo, muitas vezes o paciente não leva, esquece de tomar, então bagunça tudo. Por isso que eu falei, bom, deixa eu começar por aqui essa semana, para falar que nós temos que, independente da estratégia que eu vá usar, porque a pessoa quer reduzir o peso, eu tenho que primeiro livrar o organismo dela, né? Livrar, eu acho que seria muito utopia, mas assim, diminuir as toxinas que foram ali consumidas durante todo esse tempo. Porque o que é muito ruim, gente, uma coisa que vocês vão aprender disso que eu tô falando, é que quando você faz alimentação errada, tem várias coisas que acabam acumulando toxinas. É o ar, através do solo, da água, dos alimentos. Então a gente tem muitos veículos, muitas maneiras de se intoxicar. E eu tô falando mais especificamente na questão da alimentação. Até o excesso de churrasco, né, nas férias, podem também te levar a uma intoxicação maior. Esses xenobióticos que a gente chama se acumulam nos tecidos, principalmente no tecido gorduroso. E é isso que causa esses sintomas todos que eu acabei de mencionar. Mas quando você faz essas coisas erradas, mas em compensação você faz coisas certas também, continua comendo a sua salada, as suas frutas, bebendo água, você tem um meio para poder neutralizar os efeitos negativos desse excesso de toxina que está entrando. O pior de tudo é quando o paciente
excede, faz esses exageros e, em paralelo a isso, ele acaba não consumindo a salada, não tomando água, não comendo as frutas, ou seja, não come nem um alimento de verdade ou numa quantidade que às vezes é irrisória desses alimentos que vão neutralizar o efeito do excesso de toxinas que está entrando. Então é aquele que come errado todo o tempo, né, e para de comer o certo que deveria comer. Então toda vez que vocês fizerem alguma coisa negativa, procure estar consumindo uma coisa positiva junto, pelo menos para não ter um prejuízo tão grande. Esse é meu primeiro recado de hoje, tá? Então vamos pensar que eu vou ter que então ajudar vocês a eliminarem essas toxinas. Doutora, como que eu começo? O que eu tenho que fazer? Gente, primeira coisa, primeiro grande mito que eu quero tirar para vocês é que não tem nenhum alimento sozinho que vai ter a magia de desintoxicar o nosso corpo, como também não tem para emagrecer. Não adianta só tomar o suco verde e achar que está fazendo uma dieta detox. Não adianta só tomar um monte de água, suco verde, é o chá, é só isso que o paciente faz, isso ele não consegue ter sustentação, ele vai enfraquecer e aí isso vai prejudicar muito ele. Não é por aí, gente. Então a gente vai ter que usar um bom senso e um equilíbrio, do qual é isso que eu quero passar de orientações. O maior órgão que faz, quer dizer, o órgão mais importante e responsável para fazer a desintoxicação do nosso corpo é o fígado. E é ele, coitado, que é sacrificado quando a gente come demais, errado, sucos, refrigerantes, bebida alcoólica, açúcares, frituras, refinados, alimentos industrializados, isso tudo foi um monte nas férias? Pois é, o seu fígado está bloqueado, ele está intoxicado. Então ele não consegue fazer o que ele deveria fazer, que é fazer uma transformação, porque a desintoxicação ela ocorre em 3 fases. Primeiro eu vou transformar essas toxinas, depois eu vou conjugar elas, torná-las hidrossolúveis, para depois fazer eliminação através da urina, através das fezes, através do suor, através até do próprio ar que a gente respira. Aí eu estou eliminando toxinas. Então quem faz isso é o fígado. Se o fígado não está trabalhando bem, ele não vai fazer isso tão bem feito. E você começa a acumular e ter todos esses sintomas. Inclusive, gente, quem tem um organismo intoxicado não só tem a dificuldade para emagrecer, mas como também cai muito a resistência imunológica. É o paciente que vai ter mais suscetibilidade a ter doenças autoimunes, até o que eu falei, esse cansaço, essa fraqueza, essa indisposição, esse inchaço. Não adianta só fazer drenagem. É gostosinho ficar lá deitado na maca fazendo drenagem, eu adoro. Mas tem que fazer outra coisa também. Tem que fazer isso que eu vou falar para vocês. Então, ó, quis explicar, ter essa introdução para vocês poderem entender o porquê que eu vou falar sobre esses alimentos. Quando eu faço essas 3 fases de desintoxicação, que nós fazemos isso naturalmente, senão a gente não tinha sobrevida, né? A gente só vive porque nosso fígado age fazendo esse processo naturalmente. Então eu estou dizendo para quem exagera, por isso que não é para viver de detox, é só nos exageros que eu vou fazer, e isso tem tempo de começo e fim, não é para fazer um ed eterno. É só quando eu exagero, deu para entender? Muito bem. Para fazer esse processo de desintoxicação, eu preciso de nutrientes. Se eu não tenho, porque são as enzimas lá hepáticas que fazem isso, né? Então, se eu não tenho essas enzimas hepáticas, porque eu não tenho nutrientes para formar todo esse processo bioquímico, eu não tenho como desintoxicar, e elas são dependentes de nutrientes. Por isso, tudo que eu vou falar agora, vocês podem anotar, porque são nutrientes básicos para a gente fazer todas as fases de desintoxicação, ok? E ajudar esse fígado a eliminar mais essas toxinas. Então, como eu disse para vocês, nenhuma andorinha faz verão, não adianta só tomar suco verde. Mas uma coisa que não pode faltar, quando eu falo de limpeza, de desintoxicação, é a água. Gente, isso aqui, ó, é sagrado. Então, como que eu vou limpar? Eu vou usar bem essa palavra, que é bem simples, para vocês poderem gravar na cabeça de vocês. Ó, água. Eu consigo tomar um banho
direitinho se eu não tenho água, se faltar água em casa? Eu consigo lavar uma louça, eu consigo fazer alguma higienização sem água? É impossível. Então, o nosso corpo ele precisa de água para se purificar, para desintoxicar, para se alcalinizar, porque quem está intoxicado está ácido. E a água é o melhor alcalinizante que a gente tem, por isso que a gente tem as águas alcalinas. Então, gente, aprender a tomar água. Quanto, doutora? Bom, a média que eu dou para essa fase de desintoxicação é pelo menos 35 ml a 40 ml por quilograma de peso. Então vamos colocar por dia, tá? Então vamos colocar que você tenha 60 quilos. 6 vezes 4, 24. Seriam 2,4, 2 litros e 400 ml de água, de líquidos ao dia. Que pode ser a água pura, que não tem substituto, água, né? Mas também eu posso usar aí o limão, que é um outro alcalinizante maravilhoso, que também tem ação depurativa, que é muito bom, que ajuda até a produzir sais biliares para ajudar na limpeza. Posso colocar o gengibre aqui, também é excelente. Posso colocar uma cúrcuma e fazer um shot de água com limão e cúrcuma. Então eu vou hidratar o meu corpo, que eu posso fazer de diversas maneiras. Posso colocar uma rodela de laranja, posso colocar um capim-cidreira, de repente, dentro. Porque às vezes esse paladar que você dá à água favorece mais a sua hidratação. Principalmente para aquelas pessoas que não estão acostumadas a se hidratar diariamente. Gente, coloca aplicativo no seu celular, se vira. A gente, quando quer alguma coisa, a gente dá um jeito. Essa é a verdade. E para tudo isso ocorrer, é importante que você tenha na sua mente a sua necessidade de mudança. Né? Se sua cabeça não pensar dessa forma, se você não tiver no seu momento mais adequado para fazer as mudanças que tem que começar por você, nada disso vai acontecer, nada dessas informações vão ser sustentáveis. Então, quando a gente quer as coisas, a gente consegue. Querer é poder. Isso é muito importante, mas teu cérebro tem que ajudar, a gente tem que pensar de uma forma positiva. Bom, muito bem. Pensa que assim, eu vou lutar contra um hábito que eu não tenho, então não é tão fácil assim. Né? Eu vou ter que, isso exige pelo menos um trabalho que a gente tem cientificamente hoje comprovado, de toda mudança ela requer pelo menos 21 dias, em média, tá, gente? Então se 21 dias eu me forçar a tomar a água, eu vou ver que depois desse tempo eu não vou conseguir mais ficar sem a água. Né? Então leva a garrafinha no carro, no seu trabalho, tenha sempre do seu lado essa água, que é importante, mas nunca beba água durante as refeições, ao longo do dia. Chás são importantes. Agora, doutora, já que você tem essa formação de fitoterapia, quais seriam os chás mais legais para mim utilizar durante o processo de desintoxicação? Eu uso chás mais diuréticos, que são bacanas, porque eu quero eliminar o excesso de líquidos, porque quando eu estou intoxicada, eu vou ter dificuldade de eliminação, até de fazer xixi. Não tomo água, não faço xixi, não elimino. Tá vendo só que beleza? Então, olha só, posso fazer chá de cavalinha, chá de carqueja, chá de hibisco, posso fazer o chá de gengibre, que eu falei para vocês que tem uma ação excelente anti-inflamatória. Todos esses chás são bem-vindos nesse processo de detoxificação. Agora, nada impede de você tomar um chá de hortelã, um chá de boldo, que é maravilhoso para o seu fígado, o chá de dente de leão, que também tem uma ação hepatoprotetora, um chá de chapéu de couro. Aí eu não estou trabalhando a diurese, eu estou trabalhando o fígado. Então, quando eu quero trabalhar o fígado, eu posso fazer essa combinação. Mas, doutora, chá de boldo é horrível. Mas você mistura com hortelã, você pode fazer essa combinação de 2 ervas. Eu, às vezes, faço gengibre com hortelã, ou eu faço gengibre com canela. Então, tudo isso serve, só não vale colocar adoçante, tá? Isso é importante, gente. Nada de tomar chá, aprenda a tomar os seus chás sem adoçante, não vale. Quanto menos substância química entrar no seu corpo, melhor. Mesmo sendo o estévia, mesmo sendo o xilitol, o eritritol, tudo isso. Não vale isso, tá bom? Bom, então
Além da água, doutora, o que é importante? Também eu posso ajudar a hidratação com a água de coco natural, que é riquíssima em potássio e tem ação também diurética. Eu digo para vocês que a água de coco, ela é um hidratante natural. Ela é maravilhosa, né? A composição dela é excelente, mas é a natural, é do coco. Se tiverem a impossibilidade de comprar o coco, que às vezes para você armazenar é difícil, pode comprar e congelar a água de coco nas forminhas de gelo e aí tira os cubinhos da água de coco. Então falei da água, desde que acorda, você já começa a tomar água com limão. O limão tem uma substância chamada dilimonemo, que é excelente para fazer também a detoxificação. Bom, aí também pode entrar os sucos verdes, lógico, posso fazer isso. Eu ainda dei até já para vocês uma receita de como que a gente pode tirar o fator antinutricional da couve, principalmente, para quem quer fazer o suco verde todo dia, nada impede, tá? Junto com tudo isso que eu vou falar agora para vocês. Mas tem que tirar o fator antinutricional, esse fitato dela, que isso prejudica muito para quem já tem um problema tiroidiano. Então, vamos lá. A gente põe ela na água por um minutinho, tira rapidamente, resfria com uma água com gelo. Aí eu posso até congelar. Pego essa folha de couve e dobro ela, que nem um envelope, com um pedacinho de gengibre, com uma abacaxi ou com a maçã, com uma jafrutinha, e ponho no PVC, enrolo e ponho no freezer. Então fica mais fácil eu fazer isso todos os dias. Eu pego um envelopinho dessa couve e bato com água de coco. Coloco limão na hora, meio limão, e eu faço esse suco verde. E vou trocando as frutas. Posso usar melão, que é rico em potássio, posso usar abacaxi, posso usar maçã, que tem uma ação antioxidante maravilhosa, então também é muito bem-vinda para esse momento, e eu vou trocando. Agora tem muita gente que quer fazer na hora, ok, só que não coe, que é muito bom a gente consumir toda essa fibra, porque as fibras dos alimentos, elas têm ação pré-bióticas e vão agir como também para ajudar a limpar o nosso corpo e povoar o nosso intestino com bactérias boas, que são então esses pré-bióticos das fibras dos alimentos in natura. Bom, além disso, shots, como eu falei, vinagre de maçã excelente junto com limão, pode fazer uso dele. Ele também tem uma ação hipoglicemiante, desintoxicante. Vocês podem colocar o vinagre de maçã orgânico, inclusive, que hoje a gente tem, que é super bom. Coloca então meio limão na água, uma colherinha de sobremesa de vinagre de maçã com meio limão. Se você quiser colocar a pitadinha da cúrcuma, excelente para esse momento, desintoxicante, já vai te dar assim um plus a mais. Eu digo que a gente tem que fazer, gente, um ritual quando acorda, né? Aquela coisa de acordar e assim se espreguiçar, olhar para o céu, olhar para a claridade, abrir a janela. Aí você vai, toma um copo de água com limão, ou então toma seu shot, depois toma um copo d'água. Você está avisando o seu corpo que você está acordando. Isso é muito importante. Como eu falei, todo o trabalho começa aqui, ó, no nosso hipotálamo. Ele é que tem o poder de administrar toda essa fisiologia do nosso corpo. E a partir disso, eu tentar pensar coisas positivas, coisas boas. E isso vai me ajudar a eliminar as coisas ruins que eu tenho no meu corpo, inclusive pensamentos. E já vai te dar um poder energético, você acorda com outra vitalidade. Então pensem nisso que eu estou dizendo. E a água é aquela coisa de vida. Eu estou dando vida, ainda mais potencializando com esses ativos que vão me ajudar a desintoxicar, tá? Bom, coloquei a cúrcuma, mas eu posso, para quem não tem nenhum problema gástrico, também pensar na pimenta caiena, que ajuda a absorção da cúrcuma, tá? Que é bem bacana também. O chás eu falei. Aí o que eu preciso? Consumir frutas. As frutas, gente, são ricas em fibras, todo mundo sabe, mas também são ricas em água, que vão ajudar também e dar um aporte melhor de água para vocês, em todas as vitaminas e minerais que eu preciso. Eu preciso
é muito da vitamina C, que é um excelente antioxidante, que está nas frutas cítricas. Eu preciso do magnésio, eu preciso de todos esses bioativos, fitoquímicos, como antocianinas, carotenoides, licopeno. Então, assim, quanto mais colorido eu der as frutas, melhor. Coma pelo menos 3 ao dia. Ó, kiwi é excelente no processo de desintoxicação. Frutas de baixo índice glicêmico também são favoráveis. A melancia, o melão, é rico em potássio, como eu já falei. A melancia também. A melancia tem potássio e tem licopeno, né? Então é muito interessante. Posso entrar com as frutas amareladas, o mamão. A manga, ela pode ter índice glicêmico mais alto, mas eu como menor quantidade. E junto, que eu já ensinei para vocês, com gorduras boas, aí eu baixo o índice glicêmico. E comer, aí eu quero que vocês mastiguem, certo? Então entrem com essas frutas, não deixe de consumir, pelo menos no café da manhã, nos lanches intermediários, 3 frutas. Comeu a fruta? Toma um copo de água, toma um copo de chá, tá? Não é suco de fruta. O suco vocês vão fazer lá uma vez ao dia, um suco verde. E não é tomar o suco verde, gente, e comer depois pão, não adianta. Suco verde, ele tem que ser uma coisa meio em jejum, com o estômago vazio. Então ele vai ou para os lanches intermediários, ou então eu faço ele em jejum, depois do meu shot, espero um pouquinho, pelo menos 1 hora ou meia hora, para depois me alimentar, complementar minha refeição. Ele não tem proteína, então eu posso depois comer um ovo mexido, por exemplo, tá? Seria o ideal. Bom, e falando em proteínas, já que eu falei, as proteínas que eu dou a preferência nesse período de desintoxicação, vamos colocar aí nesses 30 dias, eu vou falar de proteínas magras, carne branca, de fácil digestibilidade. Eu não falei para vocês que o nosso corpo está sobrecarregado, o fígado, que é um codificador, um transformador e um depurador, e ele está sobrecarregado. O que eu vou fazer? Eu vou dar proteína vermelha, tipo carne vermelha, gordurosa, fritura, embutidos, nem pensar. Eu vou dar um peixinho grelhado, assado ou cozido, nada torrado. Eu vou dar um frango cozidinho também, pode ser um picadinho ou um grelhado, pouco, gente, não é para esturricar, deixa o suco da proteína para você preservar mais essa proteína. Quando eu torro, né, quando eu passo demais o frango ou o peixe, eu vou glicar isso, e isso aumenta os produtos que a gente chama de AGEs, né, que vão aumentar os radicais livres. Eu vou aumentar até a sua glicose e insulina pela proteína que foi glicada. É uma coisa mais técnica, mas enfim, não é para torrar, não é para comer bem passado, tá? Posso comer o ovo como uma fonte ótima de proteína, então eu dou preferência e tiro um pouco a carne vermelha nesse período, tá? E junto com as frutas, eu vou também pensar em caprichar as hortaliças. Tem que ter pelo menos de 1 a 2 porções de hortaliças, folhas, gente, cruas e verdes, rúcula, agrião, alface, né, acelga, eu quero isso, folha, escarola, vamos abusar disso. Vai ter que ter uma porção de crucíferas que são o brócolis, couve-flor, repolho, rabanete, nabo, do que vocês gostarem, vai ter que ter crucíferas, porque elas têm glicosinolatos, que vão ajudar também a fazer o processo de desintoxicação, tá? E aí, vocês vão usar o pepino, por exemplo, é rico em água e tem muito potássio, também é legal, com casca, a cenoura, a beterraba, não tem o que não possa, né? Todos os vegetais, legumes, eu quero o chuchu maravilhoso também, rico em magnésio, rico em potássio, então vitamina C, o pimentão, então tudo que vocês gostarem, puderem incrementarem, façam isso. Usem bastante salsinha crua e coentro, que eles vão ajudar muito a diurese de vocês. Além disso, é rico em ferro, em ferro muito biodisponível, inclusive, que eu passo muito coentro e salsinha, mas coentro é até melhor para quem tem já anemia. E quando eu vou fazer a fase 1 da desintoxicação, eu vou precisar de complexo B, que está nas proteínas, e vou precisar do ferro. Então, olha só, hein? Citocromo, o P450, ele é dependente, essa enzima que faz o processo de detox de ferro, de complexo B.
né? Então é importante, eu tô traduzindo para vocês, gente, esses nutrientes que eu preciso em alimentos, né? Por isso que a gente fala, faça do seu alimento seu principal remédio. E eu tô falando os que são mais importantes para o processo de desintoxicação. Olha só, boa noite, deixa eu ver se tem pergunta, que eu tô super entusiasmada com o assunto e tem tanta coisa para mim falar. E aí não tô vendo perguntas. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui para baixo. Boa noite. Boa noite, Vitor, Daniela, Jacira. Olha, deixa salva no YouTube, Inspiration, vamos tentar. Estava com saudade, Silvana. Paciente obeso com esofagite erosiva grau C mais hérnia de hiato, que dicas você dá para começar a desinflamar? Ó, Inspiration, eu tenho uma live sobre isso, viu? Sobre esofagite, sobre hérnia de hiato, sobre problemas digestivos. Então eu não consigo falar muito, são muitas dicas que tem que dar, muitas orientações, mas pode ter certeza que todas essas que eu tô falando vai ser excelente, não só para desintoxicar, mas para desinflamar também, tá? Então pode começar usando essas dicas também, tá? Então, como eu disse para vocês, essas hortaliças, as crucíferas são importantes para vocês, e a salsinha e o coentro são muito diuréticos. A gente faz até chá da salsinha, mas coloque salsinha, abusem dela, tá, gente? É excelente. Bom, e carboidrato, doutora? Eu posso usar nesse processo de desintoxicação? Sim, gente, pode usar o carboidrato. Não precisa fazer uma dieta cetogênica. Você pode usar o carboidrato desde que você escolha o carboidrato de boa qualidade, de índice glicêmico baixo, carboidratos de alimentos de verdade. Então as raízes, gente, são excelentes fontes de carboidrato, os cereais integrais e as próprias frutas. Os grãos também, feijão, ervilha e lentilha, tem um detalhe. Quem geralmente está intoxicado fica com uma má digestão, fica com gases, tá estufada já. Então eu dou um tempo no grão, feijão, ervilha, lentilha, a menos que seja vegano ou vegetariano, que aí a gente tem que utilizar os grãos, as leguminosas, como fonte de proteínas vegetais. Então aí eu faço toda uma estratégia para usar, para eliminar, para diminuir a produção de gases. Mas do contrário, nessa fase de detox, quando muito caldinho do feijão, eu não coloco isso nesse momento. Nesse momento, bem entendido, mas mandioca, batata doce, inhame, inclusive desses três, quem tem menor índice glicêmico é o inhame, hein, gente? Pode começar a ajudar nesse inhame. Tem muita gente que não gosta, só comeu de pequena, só põe em sopa. Inhame é maravilhoso, tá? Maravilhoso para te dar energia, vitalidade, para imunidade. Ele é ótimo. Ele age como uma progesterona, né? Tem como um fito-hormônio, vamos dizer assim. Então ele é muito bom para a mulher na menopausa. Então eu gosto muito disso. E cereais integrais, eu posso falar da aveia, da quinoa, até do arroz integral. A gente tem o arroz cateto, o arroz preto. Tem vários tipos de arroz também que são ricos e podem ser utilizados também. Por que não? A gente tem uma coisa chamada, não sei se vocês conhecem, o konjac. O konjac ele faz tanto às vezes do arroz como o macarrão principalmente. Ele é feito por uma batata que tem baixo índice glicêmico. Eu vou mostrar pra vocês. Espera aí que eu vou pegar o pacote. Espera aí. Deixa eu ver se tá aqui também. Aqui, ó. Pra quem gosta de macarrão, pra quem gosta de arroz e quer ter redução de índice glicêmico, ele tem baixíssimas calorias. Quem tem diabetes, resistência insulínica, eu posso usar inclusive ele agora nesse processo de detox. O konjac tem 9 calorias em 100 gramas. E eu faço ele, eu posso colocar cúrcuma, fazer um refogado, por exemplo, de atum. Não tem problema, gente. Eu falei pra vocês que o atum tem uma versão baixa em sódio. Eu posso colocar essa em água, é rica em ômega 3, ponho bastante salsinha, onde coentro, alho poró, cebola, alho, que também é muito bom. E aí eu faço um refogado e refogo ele, ou com frango, ou com tofu, enfim, dá pra fazer diversas coisas. Ou até com molhinho de tomate, fica excelente. O konjac é muito bom também para quem quer consumir um carboidrato de baixo índice glicêmico.
Os temperos só naturais, só cúrcuma, açafrão, que são coisas diferentes, você já sabe que eu fiz um post disso. O coentro, alecrim, o tomilho, o orégano, enfim, manjericão, alho, cebola, nada de comprar tempero pronto, hein? Usar só azeite de oliva e óleo de coco para cozinhar, o sal rosa do Himalaia ou o sal marinho, que são melhores e mesmo assim nada em excesso, né? Não usar adoçante, que eu já falei, né? E tentar, gente, fazer pelo menos as 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, e o jantar pelo menos até as 19 horas. O jantar, ele pode ser algo de uma refeição mais leve, porque você sabe que todo mundo tem uma digestão mais lenta a partir das 18 horas. O corpo está entrando num processo de repouso. Então não é legal fazer refeições noturnas muito pesadas, nem muito tardes. Então o ideal é que a gente jante até as 19 horas, principalmente nesse processo de desintoxicação. Leva marmita, se vira, se você chegar tarde, ai doutora, eu chego tarde, o que eu faço? Então leva, às vezes pode se organizar para isso, ou então vai fazer um brunch tipo 6 da tarde e quando chega à noite só faz um shake, né? Então tenta fazer mais legumes ou verduras cozidas à noite, mais saladas. Aí eu já tiro os carboidratos da noite, até porque você está querendo emagrecer, então eu já reduzo esses carboidratos da noite, eu deixo eles mais de preferência para o almoço. E aí você pode comer a tua proteína com seus legumes ou com a sua salada. Pronto, acabou. Usar até a fruta como fonte de carboidrato? Pode ser, sem problemas. Eu posso fazer uma rodela de abacaxi, de repente à noite, que ela já tem uma enzima chamada bromelina, que me ajuda a digestão. Ou então um pedacinho de mamão, que tem a papaina, também pode ser. E ainda melhora a função intestinal. Então, eu posso estar usando um mamãozinho com espremer com limão para usar de noite, fica muito legal depois de comer legumes com frango ou com peixe, ou faz os legumes como omelete, ou faz a sopa, como eu já disse, uma sopa que pode ter as hortaliças, que pode ter os legumes, que pode ter já a sua proteína, né? Mas não é para pôr batata, mandioquinha, macarrão, arroz, nada disso nessas sopas. Tá? Porque tem gente que abre a geladeira e bota tudo na panela. Não é assim que se faz. É uma de cada e sem o carbo da noite nessa sopa, né? Então, quando a gente começa a colocar todos esses alimentos que são saudáveis, imprescindíveis, vocês estão vendo que são várias coisas que vão agir, né, para poder fazer seu processo de desintoxicação de acordo. Não é um suco, não é um chá, não é um alimento, não é o suco do abacaxi, não é a dieta da sopa, não é a dieta do suco, não é. É uma dieta equilibrada, uma dieta leve, de fácil digestibilidade, rica em enzimas, em polifenóis, em antioxidantes, em vitaminas, em minerais. E aí a quantidade tem que ser de acordo com a necessidade de cada um. Posso treinar durante a dieta detox? Deve treinar. Porque quando eu faço o exercício físico, primeiro eu vou estar ensinando o meu organismo a começar a queimar a gordura que eu ingeri de uma forma exagerada, o alimento, e eu depositei na forma de gordura. Então o que acontece? Eu começo nesse processo de 15, 20 dias, 30 dias, quem abusou o tempo todo, ele ensinou o organismo a incorporar, a armazenar gordura. Eu vou mudar essa fisiologia do exercício, esse metabolismo, para ser um queimador de gordura e não um armazenador de gordura. E para isso eu preciso virar um termostato aqui. Por isso que requer dias consecutivos. Não adianta eu fazer isso só na segunda e parar na quinta-feira e achar que sábado e domingo é livre. Não dá para fazer dessa forma, gente. Ou a gente encara as coisas de forma séria, né? Nada na vida cai na cabeça da gente. A gente tem que ter um papel de desempenho, de esforço, de desafios. E às vezes você se subestima, né? Não é só a força de vontade, né? Porque às vezes a gente fala, o pessoal não tem força de vontade para fazer. É muito mais do que às vezes isso, né? Não é só isso, depende de muitas coisas. A gente tem que começar a organizar, criar uma rotina, ter um planejamento, ter essa vontade de querer mudar o rumo da nossa história. Então vamos
colocar que a gente fez todo esse processo de desintoxicação. E agora, doutora, o que eu faço? Então é importante fazer exercício, até porque pela transpiração eu também vou eliminar toxinas. Lembra disso, o suor também é uma maneira. E aí, com certeza vocês já vão ver nesse período um resultado muito bom, tá? Em 30 dias de desintoxicação, vocês já vão ver um resultado maravilhoso, é uma outra pessoa. Aí já vão reduzir o peso. Mas aí não cheguei na minha meta, eu quero continuar no processo de emagrecimento. Aí vai ser muito mais fácil você emagrecer. Porque quanto mais desintoxicado você tiver, vai ser muito mais fácil você entrar no metabolismo também de queima calórica, de queima de gordura. Vou ativar mais meu metabolismo para isso. Porque quando você está intoxicado, isso já é um perigo para o organismo. Se eu ponho uma dieta muito restritiva, isso vai ser um segundo perigo. Por isso que as respostas não são tão boas. A partir do momento que eu desintoxiquei, que eu livrei vocês de tanta toxina, de tanto inchaço, você está se sentindo até melhor, mais bem disposto, está com sono melhor, está digerindo melhor, está fazendo o seu intestino funcionar melhor, está urinando melhor, você vai ter mais disposição para treinar, maior gasto calórico. E aí, com certeza, você já está equilibrando melhor sua fome, sua saciedade. Entendeu como uma coisa boa, a gente puxa outra coisa boa? É isso que vocês têm que entender. É assim, quando você vê o resultado, você mesmo se estimula para fazer a coisa certa, né? A seletividade passa a ser natural. E aí, então, eu quero continuar meu processo de emagrecimento, mas agora para mim já está muito mais fácil, já está muito um entendimento melhor. Eu estou conhecendo mais meu corpo, gente. Porque olhem para vocês vão se autoconhecer. Quando tá tudo sujo a casa, quando tá tudo bagunçado, uma sujeira a mais ou a menos, a gente não percebe. Mas, da mesma forma, seu corpo, que é a sua morada, quando você limpa ele, desintoxica, para de comer todas essas tranqueiras de açúcar, farinha, tudo que eu falei no começo, que eu não vou repetir, a hora que entrar uma coisa que é ruim, você vai ter uma má digestão. Puta, o intestino não foi legal, eu já senti na hora que aquilo não bateu bem. E você começa a se autoconhecer melhor. Você fala, puta, da próxima vez eu não vou comer isso. É assim que funciona, gente. E aí você vai tornando seletividade em você mesmo. E aí, quando você vai numa festa, numa reunião, ou vai sair de férias outra vez, você vai falar assim, olha, não vou comer isso, não porque eu não posso, é porque eu não quero. Eu sei que isso não me faz bem. Agora eu sei que era isso que me perturbava, que me dava tanto transtorno, porque fica mais perceptível. Aí então, vocês têm que ter, nessa segunda fase do emagrecimento, um planejamento, gente. Você trabalha fora, não tem desculpa. Se planeje, faça o dia das compras, faça o dia do pré-preparo, faça o dia dos congelamentos. Isso é importante, esse cuidado com você. Se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de você. Então, não, doutor, eu quero comprar marmita fit, sei lá, tem muitos lugares que tem. Lugares que são bons, lugares que não são. Então, veja a procedência, se para você é mais fácil, se você pode despender esse dinheiro, esse custo. Se não, vá à feira, vá no sacolão, vá no mercado. E aí você se organiza. Fruta, vegetais, não pode faltar. Faça o dia da higienização, se você achar melhor, compre já higienizado. As frutas não tem como, né? Então, tem diversas maneiras. Hoje também tem tantas facilidades que não tem desculpa. Então, criar esse planejamento é fundamental, né? A dieta, independente da estratégia que eu vou usar para o processo de emagrecimento nessa segunda fase, ela tem que ter déficit calórico. E eu prefiro muito mais que agora, mais bem disposto, você gaste mais do que coma menos. Então, o déficit calórico deve ser gerado pelo aumento do gasto calórico dos exercícios. Então, eu vou conseguir aumentar minhas velocidades, vou conseguir aumentar meus tempos, eu vou conseguir aumentar meu peso. E já falando de treino, gente, você acha que é só cardio que emagrece? Não! Musculação! Junto com cardio. Nada dessa mulherada só pensar de fazer esteira. Se você é uma pessoa sedentária, que não faz nada, ok, pode ter como um começo a caminhada. Mas depois, gente, na segunda fase, vai
pelo amor de Deus, trabalhar seu músculo, porque quanto mais músculo você tiver, você vai ser um queimador melhor de gordura. Escuta o que eu tô dizendo, sua taxa metabólica basal aumenta, tá? E não esquece que eu preciso disso para longevidade. Então olha lá, musculação e aeróbio, hein, gente? Sempre junto. Bom, aumentar o déficit calórico, então, pelo gasto calórico. E tem que ser quantos dias na semana? Ó, gente, pelo menos 5. Se eu tenho 7 dias na semana, nada de fazer 2 e descansar 5, né? Então, o ideal para quem quer emagrecer é fazer quanto mais melhor, nesse sentido. Lógico, de acordo com as suas condições físicas. Mas não adianta falar, eu faço 2 vezes por semana, doutora, eu faço 3 vezes. O ideal é fazer um pouco todo dia. Você vai ativar teu metabolismo todo dia. É como se eu virasse o meu clique todo dia, sabe? Então é bacana. Mesmo que você faça 30 minutos, vai lá e faz. Às vezes você fala, puta, eu não tô sem tempo, mas exercício tem que entrar na prioridade agora no emagrecimento. Não tem como, né? E mesmo depois para manutenção, você só vai sustentar se você colocar a prática regular de exercício na sua vida. Por isso, esquece de magia, não tem mágica. E também a personalização da dieta, para quem pode. Lógico, procurar um profissional, saber das suas intolerâncias alimentares, saber das suas preferências. Quanto mais eu gostar daquilo que eu como, tiver fácil acesso, eu vou aderir mais. O resultado é melhor. Agora, para quem não tem esse acesso, por isso que eu faço às vezes as lives, para dar uma noção geral. Mas é óbvio que uma dieta personalizada tem um resultado melhor, né? Criar rotina, que eu já falei, o planejamento e organização. E uma coisa importante, o controle de estresse. O exercício já vai te ajudar a controlar o estresse, sem dúvida nenhuma. Mas fora isso, o que mais você gosta de fazer? Você gosta de cantar, de dançar, de ver filme? Não sei, gente. Qualquer coisa, meditação, respiração. Então, controle de estresse. Porque se você continuar estressado, com desequilíbrios emocionais, você também, lembra que eu falei que tudo começa na cabeça? Vai prejudicar seu processo de emagrecimento. Às vezes não é fácil você fazer escolhas melhores, mais saudáveis, quando você está estressado. Porque você vai fazer escolhas erradas. Com níveis de cortisol mais alto, você também começa a acumular mais gordura, né? É difícil você queimar essa gordura. A tua insulina vai ficar alta. E lembra que insulina alta é inflamatório e inibe queima de gordura. Então eu não posso ter esse descontrole no meu estresse. Eu tenho que ter um sono bacana. Então eu tenho que buscar manejos para controlar esse estresse, né? Então cuidado, priorize aquilo que vale a pena você se estressar. Gente, a vida é uma só. E se você passar por ela e não fizer nada por você, acabou sua chance. Então pense nisso que eu tô falando. Idade, desculpas. O paciente de falar, doutora, eu não tive tempo, mas lá eu fui viajar e não tinha. Gente, esquece, não tem essa possibilidade. Eu falo por mim. Eu falo porque eu faço fazer as coisas. Eu faço dar certo. Eu levo as coisas, eu como antes, eu levo marmita, eu me organizo, eu vou buscar as coisas. Eu já fiz até, eu falo que exercícios quando eu vou em navio balançando, né? Era a única, eu e minhas filhas fazendo exercício lá. Mas sabe por quê? Porque eu sei a falta que me faz exercício. Quando eu não consigo fazer, é como se eu não tivesse tomado banho. Literalmente, eu quero que vocês cheguem dessa forma. E quando eu não consigo comer o meu prato de salada, parece que eu não almocei, eu não jantei. Não adianta, eu tenho que ter. E não é 2 folhas de salada, é um prato de salada. Isso é importante, tá? Bom, gente, e aí... Aqui, deixa eu ver. Bom, e aí... Isso tudo que eu tô falando é importante, falei dos 21 dias, no começo você pode sentir fome, mas depois, tem muito paciente que fala assim, doutora, eu tô sentindo dor de cabeça, eu tô com fome, mas você vai ver que depois você vai se acostumando, e você fala, nossa, eu comia de uma forma tão desequilibrada, tão exagerada, eu tô vendo que com bem menos comida eu consigo sobreviver tão bem. Mas é isso aí, gente, é o começo, toda mudança exige uma parte de sacrifício, depois você vai se adaptando, tá? E até porque a gente vai voltar às origens.
que acontece, gente? Há tempos atrás, você acha que o homem das cavernas, ele tinha essa fartura de alimento? Ele discava, baixava aplicativo para trazer comida para ele? Não, ele comia toda hora, nem pensar. Então, fica tranquilo que agora nesse período, tanto de detox como de emagrecimento, você fazendo as suas 3 refeições ao dia, quando muito, parte da tarde se é muito longa, faz seu lanche intermediário. É lógico, eu estou fazendo exercício, então às vezes ou eu vou em jejum e como depois, ou eu divido esse café da manhã em 2, aí são outras estratégias, por isso que eu falei da personalização, que daí é importante. Mas não fique se preocupando, não existe mais aquele comer a cada 3 horas. Isso não existe, tá, gente? A menos que o paciente tenha algum problema, que eu tenha que armar essa estratégia, tá? Uma gravidez, né? Que inclusive na detoxificação na gestação não é para ser feito, nem por crianças, né? A mesma coisa em déficit calórico, eu preciso ver quem é esse paciente, né? O quanto que eu vou dar, que idade ele tem, que patologia, como estão os exames dele. Mas essa questão da obrigatoriedade de comer cada 3 horas, isso não tem mais, tá? E o que mais que eu tenho que fazer? Se exagerar, se por acaso deslizar, que é muito comum acontecer, né? Ninguém tem 100% de adesão já logo no início e mesmo depois. Vocês têm que saber retomar, que é importante, né? Então na próxima refeição eu retomo, não é já que eu deslizei, eu vou continuar deslizando. No começo não tem tanta flexibilidade, mas sempre eu deixo uma flexibilidade, né? Que não é o dia do lixo, porque senão você não tem sustentabilidade. Então eu acho que assim, alimentos de fácil acesso, alimentos gostosos, alimentos de verdade, nada de dieta complicada, mirabolante, com coisas que você tem que buscar não sei aonde, alimento que você vai usar uma vez só, não é isso. Eu ainda falei ontem num vídeo que eu fiz aí pra vocês, eu fiz um vídeo no Rios e falei, gente, mudar sem complicar, esse é o lema, tá? É fazer com que você realmente tenha o máximo de adesão, nem que você não fizer a dieta ideal, mas que você faça de uma forma que mude a sua vida, que você consiga ver os benefícios, os resultados, e devagarzinho você vai aderindo, vendo o resultado e vai tendo cada vez mais uma adesão melhor a mudar seus hábitos alimentares. Então, é isso que eu tinha que falar para vocês. Eu acho que isso é importante, porque senão, uma outra coisa que eu tenho que falar, que o paciente tem muito esse efeito sanfona, ele faz, deu o resultado, depois começa a desandar outra vez. Lembre que as células de gordura, gente, elas não morrem, elas murcham. Se você der a oportunidade outra vez de aumentar a sua ingesta calórica ou diminuir seu gasto, elas vão se rechear. Por isso que é importante o tempo de manutenção e ter sustentabilidade. Só vai manter um peso saudável, reduzir o peso e manter saudável, sustentar quem aprende a comer em qualquer lugar que esteja, nas férias, no hotel, na praia, viajando, sei lá onde, tá? No restaurante, é isso aí, gente. Porque quando eu quero o de melhor pra mim, né, não tô dizendo que você vai ser tão radical a ponto de não tomar sua taça de vinho, de comer seu docinho, mas isso vai ser pontual. Essas são as flexibilidades que dá para você ter, mas no seu dia a dia você vai ter esse rigor com você mesma. Porque se não tiver disciplina, a gente não chega a lugar nenhum, certo? Então é essa mensagem que eu queria passar para vocês, tá? E aí, lógico, às vezes eu uso suplementos, né? Mas isso quando o paciente vem até mim, é prescrito, pré-probióticos, espirulina, clorela, ajuda também a desintoxicar, que é importante. A cúrcuma, às vezes o paciente prefere em cápsula, eu dou também, que é muito bacana também. O chá verde também pode ser dado nesse momento. Às vezes o pessoal não gosta de tomar o chá verde, eu posso dar, ou até mesmo os outros, né, cavalinha, carqueja, hibisco, a gente pode fazer extrato seco, às vezes eu dou o próprio própolis. Se o paciente tem problemas emocionais, então é o magnésio, a melissa, a camomila, a passiflora, tem muitas coisas, né, que a gente pode ajudar o paciente na suplementação. Mas vocês que não têm nutricionistas, que não têm um profissional, aí é melhor então cuidar dos alimentos, da hidratação e dos exercícios físicos, do sono reparador, da modulação de estresse. Certo, gente? E aí vem a surpresa do final da live. Peraí. Deixa eu ver se tem perguntas. Também seria para mulher na menopausa? E agora, Marilene, quem seria?
Ai, o que nós falamos? Do inhame? Será isso? Adicione o moderador aqui. A Débora fala assim pra mim: por que não podemos beber água durante as refeições? Porque você vai diluir o seu suco gástrico e vai prejudicar a sua refeição, a sua digestão, desculpa. Então pensa que o estômago é o lugar do seu corpo mais ácido, porque ele tem o suco gástrico que é fabricado a partir do momento que você começa a comer. Então, se eu coloco a água, além de aumentar muito o volume de estômago, gente, ficar distendido, eu vou retardar mais o processo digestivo, porque eu vou diluir o suco gástrico. Então, o ideal é mastigar bem o alimento, comer devagar e não tomar líquidos. Outra coisa que implica nessa questão da água durante a refeição é você engolir a comida e não mastigar o suficiente. Por isso que eu também não gosto de líquidos durante a refeição, tá? A Silvia, Claudinei, Eunice, obrigada por tanto ensinamento. Oh, obrigada a vocês. Maravilha. Aqui, Lucimar Domingos, aqui. Silvana, sempre um aprendizado para melhorar a nossa vida. Ah, que legal. Fico muito feliz. Eu escutei uma frase. Podemos comer arroz integral a semana toda? Olha, Daniel, eu não gosto de dar arroz integral a semana toda. Aliás, dos cereais integrais, o arroz é o mais pobre. Eu acho que o legal é você diversificar. Come um dia inhame, outro dia batata doce, outro dia mandioca, outro dia aveia, outro dia quinoa. É o melhor. Pode até consumir mais frequente o arroz, mas não precisa ser a semana toda, tá? Doutor, a dieta monótona é aquela que também implica em maiores problemas. O legal é a gente ter sempre variedade, no máximo que eu conseguir. Doutora, quem tem pressão arterial alta pode tomar esses chás? O único chá que eu não oriento na pressão, na hipertensão, são os chás que tem cafeína. O chá verde, o chá mate, o chá preto. Esses não, tá? O resto pode. Heleninha, inclusive eles ajudam muito a baixar a pressão, os chás diuréticos que eu falei no início. Doutora, tem um aumento do estômago muito grande. Tudo que como fica com a barriga inchada. Então, Heleninha, provavelmente você deve estar comendo algo que tem intolerâncias alimentares, que você não consegue digerir. Ou tem, então, uma deficiência, uma coisa que a gente chama de hipocloridríase, que é uma baixa produção de suco gástrico. E aí não consegue digerir direito, mesmo comendo alimentos que você não tem intolerância. Tem muito isso. Eu tenho um paciente que não é excesso de suco gástrico, não é hiperacidez, ele tem uma hipoacidez. Então, aí a gente entra com algumas coisas, até com o próprio suco gástrico, que tem, né, ou que dá pra gente entrar, ou com betaína, com enzimas digestivas, e te ajuda bastante, tá? Que acredito que seja esse. O que você acha do feijão azul? Que maravilhoso! E ele dá menos gases, viu? É um feijão que não precisa ficar tanto de molho, é rico em ferro e fácil de digestão. Dou muito, Tânia. Tani Gustizan, é isso? Daniel, certo. Muito obrigado aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não. Bom, eu acho que não tem mais perguntas aqui. Será que eu deixei alguma para trás? Porque eu vou falar para vocês, eu vou lançar de primeira mão, que eu não falei ainda para ninguém, mas estou falando para vocês que estão assistindo a live, que eu e doutora Juliana vamos lançar a partir do dia de agora, né? A turma vai começar dia 10 de agosto, mas a partir de já, para quem está assistindo a live e que se interessar em fazer o nosso grupo totalmente online de detox, que vai começar, vai ser 30 dias, do dia 10 de agosto a 10 de setembro, e aí a gente já vai emendar do dia 11 de agosto até 11 de setembro, não, peraí, eu fiz confusão, agosto, setembro, outubro, desculpe, gente. Então, ó, do dia 10 de agosto a 10 de setembro, dia 11 de setembro a 11 de outubro, vai emendar. A gente vai ter o primeiro grupo de desintoxicação, emendando no segundo mês o de emagrecimento, tá? Então, são 30 dias de cada na sequência. O que vai ter incluso?
a gente vai fazer uma live semanal direcionada para tirar as dúvidas sobre esses temas. A gente faz um cardápio também semanal com todas as refeições diárias, as receitas, lista de compras. Vocês vão ter uma assessoria comigo e com a doutora Juliana todos os dias, o dia inteiro, né? E mais a live semanal. Então é uma possibilidade de atender a quem não tem condições de vir ao consultório, né? O custo é bem menor do que uma consulta presencial. E aí então a gente faz uma turma que tem vagas limitadas e que vai começar então agora, a partir do dia 10 de agosto, começa a detox. E a partir do dia 11 de setembro começa emagrecimento. Então vocês podem se inscrever ou nos dois grupos, que tem um desconto para quem fizer a inscrição nos dois, ou só no detox, ou só no emagrecimento, não tem problema. Eu vou colocar agora, acabando a live, vou colocar um post lá nos stories e vou colocar o link que vai direto para nossa loja para poder fazer a compra. Quem quiser, paga em vezes, é super seguro, você vai receber tudo na sua casa, em PDF, né? Porque depois a gente vai colher todos os dados de vocês. Nós fizemos já esses grupos, foi um sucesso o ano passado, foi muito bom, fizemos os grupos de desintoxicação e emagrecimento e agora a gente vai retomar novamente, segundo semestre. Eu sei que tá muita gente interessada em querer reduzir peso, em desintoxicar, então a gente resolveu fazer esses dois grupos agora também. Então quem se interessar, repito, acessa o link, vai lá na loja virtual, ou quer conhecer, quer saber valores, quer saber o que inclui. Eu falei agora, mas vocês vão saber lá direitinho, tá tudo escrito ali, para vocês poderem saber, avisa amigo, quem vocês quiserem. Enfim, gente, eu acho que é uma grande oportunidade que pode dar um start importante na mudança de vida de vocês, para melhorar a qualidade de vida, para ensinar vocês a comer melhor. Vocês vão ver que, às vezes, uma pessoa da família que muda os hábitos alimentares, ela consegue mudar toda a família. Eu vejo muito isso. Ou o namorado muda a namorada, ou vice-versa, ou é o marido com a mulher, enfim. Vocês vão aprender a comer, receitas vão lá, e enfim, tudo que vocês precisarem, tiverem de dúvidas, eu e a Juliana somos duas nutricionistas para poder assessorá-los, tá bom? Então, gente, vai lá, se inscrevam, porque as vagas são limitadas. E eu espero ter ajudado vocês nessa 1 hora com as informações que eu passei. Eu vou acabar a live falando de uma frase muito legal que eu escutei e eu vou repetir. Que nosso conhecimento deve servir para poder encantar as pessoas, não para humilhá-las. Então, eu espero ter encantado todos vocês nessa 1 hora junto. E eu vou tentar fazer essa live ficar gravada por um tempo, depois ela vai lá pro meu canal do YouTube, hein? Então, por algumas horas, ela vai ficar aí no meu feed. Um beijo grande, fiquem com Deus, boa noite, obrigada. E não esqueçam de ir lá e reservar a sua vaga, se você tiver interesse, hein? Porque é limitada as vagas. Tchau, gente, até! Boa noite!